Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente teve um problema lá no equipamento da Chromolab e foi por conta da fase móvel. Daí eu decidi aqui falar um pouquinho de fase móvel com vocês e também sobre principalmente a escolha dos melhores, das melhores condições aí para preparar uma fase móvel com tampão, tá bom? Então quando a gente fala de cromatografia líquida de alta eficiência, a fase móvel acaba sendo um parâmetro muito importante para garantir a separação e é através da otimização das características dos solventes que eu emprego aqui que eu vou conseguir as melhores separações, tá? É claro, né, que a gente tem aqui a participação das características físicas da própria coluna e também da fase estacionária. Mas a fase móvel é um parâmetro crítico, que inclusive é onde a gente pode ter a maior quantidade de problemas, tá? É necessário que a gente use algumas características de dados, no preparo dessa fase móvel. A fase móvel é caracterizada como uma mistura de solvente, que vai ser compatível tanto com a nossa amostra quanto com a nossa fase estacionária, e que vai ter uma força aí ajustada capaz de fazer a nossa separação. Então, capaz de fazer com que os diferentes analitos de interesse tenham afinidades proporcionais e sejam separados. Se alguém quiser saber um pouquinho mais de detalhes sobre força cromatográfica, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo um card, onde eu falo detalhes aí de força de fase móvel. Mas aqui então a gente está preocupado com o preparo da fase. Eu devo usar solventes de alto grau de pureza, então são solventes grau HPLC, e inclusive a água precisa ser uma água própria que a gente chama grau HPLC, tá bom? É uma água ultra purificada que passa aí por sistema específico para isso. Todos os nossos solventes precisam ser filtrados em membrana de 0,20 micrômetros de preferência, e também é desejável que a gente faça a remoção dos gases, então a degaseificação. Mesmo que no próprio sistema cromatográfico exista um módulo chamado degasser, que é específico para remoção de gases, é interessante que a gente faça a degaseificação antes de levar essa fase móvel para o equipamento, porque assim a gente vai garantir a redução da possibilidade de formação de bolhas durante a própria pressurização dessa fase móvel, durante o processo de bombeamento que é feito a alta pressão no sistema, e isso vai fazer com que a linha de base tenha menor ruído e assim também a gente vai conseguir uma maior sensibilidade, tá bom? Bom, então no preparo a gente vai precisar desse tipo de sistema de filtração, que em geral é feito a vácuo, porque a gente tem aqui também uma membrana de porosidade muito reduzida, então é necessário fazer o vácuo para forçar o solvente a passar por essa membrana. E essa filtração, então, vai garantir que a gente elimine qualquer sólido em suspensão nos solventes. Aqui do lado eu coloquei alguns sistemas de ultrapurificação da água, que podem então garantir essa qualidade necessária para o grau HPLC, e isso é controlado principalmente pela condutividade da água, tá bom? Bom, entre as opções de membranas, a gente tem aqui o Teflon, que funciona para todo tipo de solvente, mas que precisa de um cuidadinho adicional prévio, que é a ativação com metanol antes da passagem de água ou de acetonitrilo. Então, ele não vai funcionar se for aí tentado fazer a filtração com água ou com acetonitrilo e esse Teflon não tiver sido previamente ativado. Pode ser outro solvente orgânico, mas em geral a gente ativa com metanol, tá? Também é possível trabalhar aqui com o GHP, que é uma outra membrana, Só que nesse caso vai ser compatível com água, vai ser compatível com solventes orgânicos, mas tem algumas exceções, como por exemplo o TCB e o orto-DCB.
Membranas de PVDF também são adequadas para solventes orgânicos e água, mas não podem ser empregadas para DMF, acetona e acetonitrilo. Então, assim, na prática, uma das melhores opções acabam sendo o próprio Teflon e o GHP, que funciona bem, tá bom? Bom, cuidados ainda, né? Então, a gente deve preparar todo dia a fase móvel, seria, assim, muito conveniente, né? Claro que existem aí desperdícios que devem ser evitados no laboratório, na vida real, mas a água, principalmente, ela precisa de um cuidado diário. Se ela não for preparada todo dia, ela precisa ser refiltrada. E os tampões também. Então, tomem esse cuidado que vai garantir aí, evitar, pelo menos, né, um risco para o próprio sistema. E isso vai valer bastante a pena na característica de manutenção do equipamento. Degaseificar, então a gente pode usar aqui hélio, ultrassom, vácuo, ultrassom e vácuo, ultrassom e agitação, e também, é claro, a gente tem o degasser. De 12 em 12 horas, a degaseificação vai ser um cuidado aí importante. E quando a gente estiver trabalhando com tampão e com pHs ajustados com ácidos, a gente deve tomar um cuidado ainda redobrado, né? Então, a gente deve ter maior atenção ainda nessas situações. Bom, quando a gente fala de fase móvel, é claro que precisa ser definido aqui se a gente está trabalhando com fase normal ou com fase reversa. Mas considerando que quase 99% das aplicações ocorrem com fase reversa, aonde a gente vai ter então uma fase móvel mais polar do que a fase estacionária, um exemplo de fase reversa é a nossa separação aqui mais tradicional, empregando uma coluna do tipo C18, que é uma coluna ODS, né, octadecilsiloxano, e o metanol água como fase móvel ou acetonitrilo água como fase móvel. E aqui é claro, né, que no lugar da água, na maior parte do tempo, a gente não trabalha mesmo com água pura, a gente trabalha com uma solução aquosa que vai ter um ajuste de pH ou que vai ser então um tampão, tá bom? Então eu vou me dedicar principalmente a esse item, né, nas características aqui da própria fase reversa. Então, falando dessa fase móvel, que a gente vai ter na fase reversa, a gente pode dizer que eu vou ter aqui a água, que seria o meu solvente, que vai dar aquele ajuste de polaridade, e o modificador orgânico. Então, seria esse conjunto que vai garantir a força. Na água, a gente, na verdade, vai trabalhar com ajuste de pH, ajuste de força iônica, para melhorar a retenção de compostos com caráter ácido ou base fraco, que é a maior parte dos nossos compostos orgânicos. Em farmacêutica, por exemplo, né, como os fármacos, em geral, são ácidos ou bases fracas, aí a gente tem realmente essa necessidade quase que sempre, né, de fazer o ajuste de pH. Isso daqui faz com que o nosso ácido ou base fraca esteja não dissociado naquele equilíbrio de dissociação, de acordo com a constante de dissociação, né? E aí ele tenha maior retenção ou ele seja possível de ser separado na nossa coluna, que é do tipo apolar, tá bom? Bom, entre os modificadores orgânicos, a gente pode usar o metanol, acetonitrilo, tetraidrofurano. Em geral, o tetraidrofurano é muito pouco empregado, ele é mais útil para fazer algumas limpezas, né? Mas na prática a gente trabalha bastante com acetonitrilo e metanol, junto então com a proporção aqui do nosso aquoso. Na água, a gente vai ter então tampões, que vão ser constituintes importantes, e aqui a gente vai ter também potencialmente maiores problemas. Então, quando a gente trabalha com tampão, a gente já tem uma previsão, né, de ter um cuidado muito maior nesse manuseio do próprio sistema cromatográfico. A gente tem que se preocupar com lavar mais, lavar a coluna, porque o tampão vai trazer problemas se não for tomadas as devidas precauções, tá bom? E que tampão que a gente pode usar? Será que é qualquer tampão que a gente pode usar? Não, a gente tem que tomar um cuidado muito importante. Primeiro,
Quando a gente fala de tampão, a química diz pra gente que tampão é constituído por um ácido fraco e o seu sal. Então, essa é uma definição bem simples, né, de um tampão ácido. Tampão básico é constituído por uma base fraca e o seu sal. Então, na verdade, mesmo contraíam, né, para permitir equilíbrios que mantenham o pH estável. Se eu tenho que trabalhar com sais, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque a minha fase móvel tem modificador orgânico, que eu acabei de falar. Cetonitrila, água, cetonitrila, metanol ou tetraidrofurano. E aí eu preciso me preocupar. Será que esse sal que eu vou usar no meu tampão, em todas as proporções do modificador orgânico que eu quero aplicar nessa fase móvel, eu vou ter solubilidade suficiente? Se eu não tiver, o que vai acontecer? Vai cristalizar sal dentro da minha coluna, nas tubulações, na bomba, e isso vai danificar ou vai me atrapalhar bastante, né, a corrigir esse problema, tá bom? Então a gente olha basicamente que a solubilidade de sais inorgânicos ela vai ser um pouco maior em metanol, um pouco menos em acetonitrila e bem menos também em tetraidrofurano. Então, seria aquela situação. Se for possível, tenta usar o tampão com metanol, porque a chance de ter uma redução de solubilidade em proporções maiores, né, de modificador orgânico é um pouco menor. Estabilidade. Bom, existem alguns tampões que são voláteis e podem ser arrastados, por exemplo, pelo hélio, se for um dos agentes aqui de degaseificação que a gente emprega. Cloreto e citrato podem reagir com ácido inox, e isso vai ser prejudicial para a própria qualidade de todo o meu sistema, então para as tubulações, para o próprio corpo da coluna, né? Então isso pode afetar. TFA e TA degradam após longo tempo de armazenamento, então também precisa ser tomado um cuidado. Alguns tampões voláteis, eles são de preferência porque eles são mais compatíveis com alguns tipos de detectores, porque a gente tem que também pensar nisso. Dependendo do tipo de detector que eu vou usar, os tampões são ainda mais indesejáveis para aquele meu sistema. O light scatter, né, é um detector que a gente precisa evaporar o solvente da fase móvel. E é claro, se a gente tem um tampão, a gente vai ter um problema, porque para eu evaporar o solvente é relativamente fácil. Para eu evaporar uma solução aquosa que tem um sal, vai sobrar o sal. Então não vai dar muito certo. Em geral, a gente evita muito trabalhar com tampões, né? Quando o detector é do tipo evaporador, né? Como light scattering. Mas se for empregar tampão, pequenas concentrações e tampões voláteis do tipo carbonato, formiato, acetato de amônio e TFA. Na espectrometria de massa, a gente tem também esse mesmo problema. Então, a gente vai ter a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, então vamos ter que eliminar a fase móvel, né, para entrar no espectrômetro de massa. Então, também vamos ter que se preocupar aí se é possível trabalhar com tampão e qual tipo de tampão que seria melhor. Aí eu posso dar aqui alguns exemplos mais detalhados. Se eu precisar trabalhar com pHs entre 2,1 e 6,4, eu posso usar então mistura das soluções de ácido cítrico e citrato trissódico, né? E tá nessa faixa, cobrindo essa faixa aqui. Então, de pH 2,5 até 6,5 a gente consegue. E a gente vai ter aí um tampão que é bastante compatível com os nossos sistemas. O tampão fosfato e o acetato, eles também se complementam muito bem. Eles vão cobrir essa mesma faixa de pH do citrato, então desde 2,1 até 6,5 mais ou menos, só que eles são um pouquinho mais compatíveis com UV e menos corrosivos. Então eles acabam sendo opções aí melhores, né, nos sistemas convencionais. E aqui eu coloquei uma tabela que tem justamente essa
visão, né, de faixas de pH e também aqui relacionando aos comprimentos de onda que seriam aí limitantes no UV. Então, o ácido trifluoroacético, TFA, ele vai permitir pHs inclusive menores que 2. É claro que tem as restrições da nossa coluna base de sílica, então a gente tem que lembrar disso, né, para trabalhar com tampões e pHs extremos. Mas supondo que a gente esteja com uma coluna mais resistente, né, uma coluna com sílica híbrida, uma coluna com proteção de silanol e etc., o TFA permite faixa de pH de 1,5 a 2,5. O pK dele é menor, né, do que 2, por isso ele atinge aqui pKs, faixas de pH, né, de 1,5 a 2,5. Os tampões com fosfato, né, então a gente pode estar trabalhando com ácido fosfórico, com hidrogênio fosfato, né, de potássio ou de sódio, e o hidrogênio fosfato, e cobrindo as faixas aqui de menor que 3, de 6 a 8 e de 11 a 13. Falando do UV, né? Então o TFA ele vai ter um limite em 210, então ele começa a absorver aqui, ele tem uma leve absorção aqui. O fosfato ele já tem uma absorção em menor que 200, então em geral a gente trabalha com comprimentos maiores, aí a interferência vai ser menor. O citrato, então a gente consegue trabalhar com ácido cítrico e citrato de potássio e também ter faixas aí variáveis de pH por conta dos 3 hidrogênios que eu vou ter aqui. Eu tenho 3, né, pKs, assim como no ácido fosfórico. E aí eu consigo, então, a faixa de 2,1 a 6,4, porém ele tem uma absorção aqui, ó, em 230. Significa que se eu tentar trabalhar em 220, por exemplo, vai ter uma interferência do meu tampão, tá? Uma redução, né, da sensibilidade aí nessa detecção. Aí eu tenho aqui o ácido fórmico, formato de potássio, eu consigo a faixa de 2,8 a 4,8. Ácido acético, acetato de potássio, 3,8, 5,8. Aí eu posso ter aqui carbonato, né, com ácido acético, e duas possíveis faixas, inclusive uma faixa mais básica, né, então de 9,3 a 11,3. Aí eu posso trabalhar também com bistris propano, cloridrato, né, de bistris propano. E aí também duas faixas, inclusive uma faixa básica. E aqui, na verdade, tudo básico, né? Eu vou ter também opções para cobrir aqui a faixa até 10, 12 de pH, tá bom? E algumas interferências em comprimentos aqui menores, tá bom? Bom, para a espectrometria de massa, então a gente já disse que é necessário se preocupar, porque eu vou ter que evaporar essa fase móvel. Então, a gente vai ter que trabalhar com tampão volátil, né? E eu vou ter que tomar alguns cuidados para preparar esse tampão aí com bastante rigor. Então, o formato de amônio pode ser uma opção, junto com ácido fórmico. Eu vou trabalhar aí com pHs na faixa de 2,7, 1,7. E o tampão formiato de amônio consegue atingir aí de 2,8 a 4,8. Acetato de amônio também pode ser usado. E aí eu vou também poder utilizar o carbonato de amônio já na região básica, né? E ele vai ser compatível para nossa ionização, tanto a PCI, né? Então, a pressão, ionização química, pressão atmosférica, quanto na interface eletrospray, tá? Coisas que a gente não pode deixar acontecer. Então, eu não posso lavar meu sistema, onde eu acabei de usar uma fase 9 com tampão, com um solvente orgânico puro. Isso vai causar precipitação, tá? Tem que ter água. Não posso lavar, não posso usar metanol puro se antes tinha solvente, se antes tinha tampão, tá? Então isso vai precipitar. Não posso injetar
amostras que também podem precipitar na fase móvel. Então, eu devo testar a miscibilidade. Às vezes, então, esse pH, essa condição aí salina que eu utilizei, não vai ser compatível com a própria característica da amostra. Vamos supor que a amostra esteja preparada em um outro solvente. Então, eu preciso tomar esse cuidado. Eu nunca devo usar ácido clorídrico sulfúrico para fazer ajuste de pH, porque isso vai aumentar a característica de corrosão do meu sistema. Não posso deixar minha bomba trabalhar a seco, né? Porque isso vai danificar os selos, principalmente se eu acabei, então, se trabalhar com tampão, eu não posso parar. Não posso tentar usar Teflon para vedar conexões que estejam vazando, porque se ela está vazando é porque já aconteceu algum problema, eu já danifiquei algum tipo de conexão e o Teflon não vai ajudar. E eu não posso parar o sistema com fase móvel contendo tampão ou ácidos, porque além de cristalizar e danificar selos e a própria coluna, injetor, entupimento de detector e etc., eu também posso causar maior condição de reatividade, né, por conta até do pH, ok? Bom, eu devo lembrar, né, que a fase móvel pode causar aí 50% dos problemas de análise que a gente tem. Então, aquela questão da qualidade, da pureza, também do sal que eu vou usar no tampão é importante. E é necessário, inclusive, que a gente pense nas soluções salinas mais diluídas. Então, na hora que eu estava ali falando dos pHs, não é só o pH final que vai importar. Eu tenho que tentar trabalhar também com as menores condições de sal para preparar esse tampão, tá? Sais, PICs, ácidos, tampões, tudo purificado. As colunas têm filtro na ordem de 2 micrômetros, então elas podem reter algumas partículas da própria fase móvel e isso pode, inclusive, causar entupimento na minha coluna. Sujeira maior que 1,8 do diâmetro da partícula pode entupir também o caminho do leito do recheio. Então, a gente pensa que esses cristais, né, do próprio tampão não podem interferir, mas de verdade podem sim e vão, tá bom? Então, era isso que eu queria aqui passar um pouquinho para vocês, né? Sobre alguns cuidados aí, e eu espero ter auxiliado em alguma parte prática que vocês possam ter dúvida a respeito aí da própria operação do HPLC. Aguardo vocês, né, em outras postagens, acompanhem a Cronvolab nas redes sociais e, se preciso, procure a gente tem cursos aí na área de cromatografia líquida de alta eficiência. Temos também cursos na linha de cromatografia a gás e treinamentos individuais, tá bom? Abraços a todos e até o próximo vídeo. Tchau!